Em 2 Timóteo 4,20, o apóstolo Paulo instrui o jovem obreiro, Timóteo, a que pregue a palavra insta a tempo e fora de tempo, que redargua, que repreendas, que exorte com toda longanimidade e doutrina, né? E eu creio que essa era a principal preocupação do apóstolo Paulo ao escrever essa segunda carta a Timóteo. E, de fato, o jovem Timóteo jamais deveria ser levado por outras distrações que lhe desviassem o foco, que era a pregação da mensagem cristocêntrica. E podemos dizer que o conselho dado a Timóteo não tem sido muito bem aproveitado aí por muitos pregadores modernos, pelos pregadores do nosso século, né? E por quê? Porque em muitas igrejas o foco da mensagem cristocêntrica, o que deveria ser cristocêntrica, tem sido substituído por outras coisas totalmente alheias e desnecessárias. Nós temos visto muitas pregações que nos deixam estupefatos e até mesmo preocupados, né? E eu quero esclarecer aqui que o meu objetivo não é ensinar você a pregar a palavra. Nós temos um curso que ensina, mas eu quero identificar e alertar sobre alguns desvios cometidos no meio, né, do Arraial dos Santos. Eu sou o pastor Altemar Oliveira e eu gostaria de trazer aqui para você 7 erros comuns que frequentemente os pregadores cometem aí nos púlpitos das nossas igrejas e que nós devemos evitar veementemente. Então, vamos a eles. O primeiro erro é esquecer de Jesus na pregação. Todas as mensagens precisam apontar para Jesus Cristo, porque Ele é o modelo para conseguirmos vencer o pecado. É por meio do seu sacrifício, de sua ressurreição, da sua vida em nós e através de nós. Então, é tudo por Jesus. Se nós tirarmos Jesus da nossa pregação, a nossa pregação se tornará vã. E é o que mais nós vemos hoje, né, nos nossos púlpitos, nas nossas igrejas, são mensagens egocêntricas, onde o homem é o centro da pregação. A pregação é feita para o homem, pelo homem, né? Tudo é feito para o homem é precioso, o homem é puro, é ouro. Então a mensagem está sendo direcionada para o homem, está tirando Jesus. E Paulo diz lá em Colossenses capítulo 3 que Cristo é tudo em todos. E temos que colocar Jesus como centro, né, da pregação. A pregação precisa ser cristocêntrica. Então o primeiro erro que nós cometemos como pregadores é esquecer de Jesus na nossa pregação, tá? Então, que nós possamos colocar Jesus como centro da mensagem, como centro. Nossa mensagem precisa ser cristocêntrica. O segundo erro é abandonar o texto e dizer que Deus disse o que Ele não disse, né? E pregar a palavra, ela não consiste apenas em ler um texto bíblico e imediatamente abandoná-lo, né? Para em seguida falar da própria experiência, dos sonhos, visões, conquistas espirituais e até mesmo seculares, né? E ainda mais dizer que Deus disse algo que está fora da sua palavra. E por mais que tenha algo interessante, nada deve substituir a exposição da palavra. Ainda que o que eu tenha para falar seja interessante, a exposição da palavra tem que ser primária, né? A exposição da palavra, por sua vez, ela não deve ser confundida com a narração de várias histórias sem vínculos com a passagem em pauta. Iniciar, por exemplo, um texto com a parábola do filho pródigo, completar com a cura do cego de Jericó e concluir com a mulher samaritana, sem fazer aí a devida contextualização e aplicação prática, isto pouco se aproveitará na mensagem, né? E ainda mais, o ouvinte, ele ficará sem compreender aquela mensagem, sem entender aquilo que foi pregado e irá, com toda certeza, embora com dúvidas, não vai compreender aquilo que foi ensinado. E a falta de objetivo na pregação, ela dificulta a compreensão por parte dos ouvintes. E esse tipo de pregação, ele tem sido muito favorável às conversações paralelas na igreja, né? Porque a pessoa perde o foco e nós somos chamados para dizer aquilo que Deus disse em sua palavra, conforme nós vemos em Ezequiel 33:7. Eu vou deixar o versículo aí. Então, o segundo erro que nós podemos cometer enquanto pregadores é abandonar o texto e dizer aquilo que Deus disse, ou melhor, e dizer o que Ele não disse, tá? Dizer que Deus disse aquilo que Ele não disse. O terceiro erro é testemunhar negativamente. Pregar não é falar detalhadamente sobre a nossa vida de pecado aí antes de receber a Cristo como Salvador. Isso, na verdade, só gera constrangimento, né?
E testemunhos, eles devem ser dados, né? Mas somente são proveitosos quando se tem em mente o texto de 1 Pedro capítulo 4, versículo 17, que diz: se alguém falar, fale segundo as palavras de Deus. Se alguém administrar, administre segundo o poder que Deus dá, né, para que em tudo Deus seja glorificado, por Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o poder para todos sempre. Amém. Né? Então, o que nós vemos é que muitos pregadores estão caindo neste mesmo erro, né? E estão enfatizando aí a sua vida pregressa em detrimento da mensagem do Evangelho. É muito ex-isso, é ex-traficante, é ex-assassino, é ex-bandido. Então, traz essas coisas em detrimento da mensagem do Evangelho, que deve ser o foco. Então, o terceiro erro que alguns pregadores cometem é o erro de testemunhar negativamente ou enfatizar demais o testemunho da sua vida pregressa. O quarto erro é ter uma visão distorcida da glória de Deus, né? Pregar a palavra não é avisar a igreja o tempo todo que vai descer a glória de Deus ali e nada acontece muitas vezes. A igreja cansa de esperar, né, por esse momento glorioso que nunca chega. E qualquer crente que seja instruído na palavra de Deus vai saber, vai notar, vai entender que a glória de Deus não se manifesta através desses expedientes. Não é o pregador dizendo que a glória de Deus vai descer que a glória descerá, né? O máximo que esses pregadores conseguem é transmitir uma ideia errada acerca da glória de Deus, principalmente para aqueles que são novos convertidos. E fazendo isso, trazer uma visão distorcida da glória de Deus nos leva fatalmente aí ao quinto erro, né, que nós vamos falar agora. O erro número 5 é querer atuar no lugar do Espírito Santo, né, no lugar do Espírito de Deus na igreja. E pregar não é tratar asperamente a igreja, porque a igreja não está dando glória a Deus. Qualquer pessoa sabe que quando o pregador está sob a unção do Espírito Santo, a igreja vai ser levada a glorificar a Deus de maneira natural, né? Isso ocorre naturalmente e sem nenhuma pressão. Então, comandos desse tipo, dessa natureza, são indícios de que o pregador não orou, o pregador não se consagrou e também negligenciou o estudo da palavra. Ele deveria pelo menos lembrar que a igreja continua sendo a noiva de Cristo e ele deve respeitá-la como tal. O pregador ele deve ter em mente que ele é simplesmente um instrumento. Ele não é Deus. Ele é um instrumento pelo qual Deus utiliza para levar a sua palavra. Então, o erro número 5 que os pregadores cometem é querer atuar no lugar do Espírito Santo. É querer dar comandos à igreja, é querer levar a igreja a glorificar a Deus de maneira forçada. E o erro número 6 é ficar nervoso ou ansioso. Eu costumo dizer para os meus alunos de oratória que sentir um friozinho na barriga é normal. Afinal, nós somos humanos e ao subir na tribuna para falar das coisas de Deus, nós estamos tratando de algo muito sério e a responsabilidade é muito grande, não é? Então é normal que até certo ponto o pregador ele esteja com um certo nervosismo. Uma certa tensão ali pelo senso de responsabilidade é comum. Eu mesmo, depois de 15 anos de ministério, continuo tendo esse friozinho na barriga ao subir no púlpito pelo fato de ter responsabilidade com a mensagem. Mas é necessário que tenhamos o autocontrole e que não podemos deixar que esse nervosismo acabe atrapalhando aí a mensagem, a exposição do Evangelho. Tá? Então, o sexto erro que alguns pregadores cometem é ficar nervoso e até mesmo ficar ansioso demais, atrapalhando aí a exposição do Evangelho. O erro número 7 é tentar agradar as pessoas. E esse ponto é bastante perigoso, porque geralmente nós temos a tendência de querer soar bonito aos ouvidos daqueles que estão nos ouvindo, dos ouvintes, né? E seja na hora do preparo da mensagem, ou até mesmo quando você estiver pregando em cima da tribuna, não fique preocupado em agradar as pessoas, não se preocupe em querer agradar, porque você foi chamado para anunciar o Evangelho. E o apóstolo Paulo, ele bem nos lembra isso na sua segunda carta a Timóteo, lá no capítulo 4, versículo 3 em diante, que ele diz: pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, né? Como que sentindo coceiras nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se a fábulas.
Ou seja, o que o apóstolo Paulo diz aqui? As pessoas, os seres humanos, querem ouvir aquilo que lhes parece bom, né? E quando nós recebemos ou até mesmo comunicamos uma mensagem que massageie o nosso ego, até pode parecer à primeira vista algo bom, mas a médio e longo prazo é danoso, é muito perigoso para a nossa vida espiritual. E infelizmente muitas pregações acabam visando aí conquistas de grandes e efetivos resultados em qualquer contexto, em qualquer área, né? Mensagens do tipo como ser o melhor marido, como atrair e fidelizar pessoas para o reino, 7 passos para a prosperidade financeira, como alcançar sucesso através da fé. Esse tipo de mensagem, mesmo que com um traje espiritual, é algo que se torna humanista e materialista, né? Evidenciando assim pessoas que diminuem a importância das verdades espirituais em detrimento a ser alguém bem-sucedido pela realização de sonhos e expectativas humanas e que foram originadas em Deus. Então, nós precisamos tomar cuidado com esse tipo de sermão, porque esse é o tipo de sermão que agrada as pessoas, que tenta agradar as pessoas, mas não é um tipo de sermão que vai trazer benefícios espirituais para aquela pessoa e para a igreja. E agora nós chegamos no erro número 8, que é querer trazer uma nova revelação. E tentar pregar uma nova revelação, geralmente é orgulho nosso, é originado da nossa necessidade de querer aparecer diante dos outros. Por exemplo, o homem que tem a última revelação de Deus, aquele que foi no inferno e voltou, né? E eu costumo dizer que se ninguém durante esses 2000 anos de história cristã e de estudo bíblico, ninguém teve esta revelação, por que eu os teria agora? Provavelmente eu estaria errado, né? E nós fomos chamados para pregar o evangelho do reino de Deus. Tenha sempre isso em mente, eu vou sempre bater nessa tecla. Fomos chamados para pregar o evangelho do reino de Deus, pregar a Cristo Jesus, não uma nova revelação. O evangelho é a última revelação de Deus para o homem. E é esse evangelho que nós devemos anunciar. A última revelação é o evangelho, a mensagem de Cristo, né? E Paulo, ele nos dá um grande ensinamento lá em Gálatas capítulo 5, versículo 21, quando ele está listando lá as obras da carne, ele diz, como já outrora vos preveni. Ou seja, ele já havia ensinado aquilo, não era uma nova revelação, era algo que já havia sido ensinado. Nós temos a palavra de Deus como fonte da revelação divina e precisamos entendê-la para assim anunciarmos a mensagem do Evangelho de forma eficaz e de forma clara, tá? Então é um erro muito grande querer trazer uma nova revelação, sendo que a revelação já foi dada, que está aí nos Evangelhos. E por isso eu quero te convidar agora, você que assistiu esse vídeo até agora, eu quero te convidar a conhecer o nosso novo projeto, que é o projeto chamado Clube da Teologia, onde após de alguns anos de estudo, eu resolvi colocar à disposição da Igreja de Jesus, a Igreja de Cristo, à sua disposição, todas as minhas ferramentas de estudos e também o meu conhecimento teológico, tá? Eu quero convidar você que deseja crescer na graça e no conhecimento de Deus e pregar o Evangelho de forma clara e eficaz, a clicar no link que está aqui em algum lugar do vídeo, aqui embaixo, aqui em cima, ao lado, né? E você, clicando nesse link, você vai conhecer o Clube da Teologia, onde eu vou trazer diversas ferramentas para que você possa manejar de maneira clara e eficaz a palavra de Deus, tá? Te vejo lá dentro do Clube da Teologia. Clica aqui no link e te vejo lá.